Boa noite, sejam bem-vindos e bem-vindas, ou boa tarde, bom dia, né? Dependendo da hora que você vai acompanhar esse vídeo. Hoje nós temos mais um episódio do nosso projeto O Lado Bom da Escola. Afinal de contas, de coisa ruim o mundo já está cheio, né, gente? Todo mundo falando o tempo inteiro. E a nossa proposta aqui é mostrar como as nossas escolas públicas e particulares estão cheias de iniciativas positivas, inspiradoras, que podem nutrir as suas ideias aí para você tornar a sua prática ainda mais transformadora, né? Para que esses alunos que você tenha contato possam ser mais críticos, possam ser mais sensíveis à realidade que os cercam e queiram transformar essa realidade para que ela seja mais solidária, mais justa. Então, cola com a gente, porque hoje nós temos uma convidada muito especial que vem acompanhando o nosso trabalho, que está junto com a gente, que nos inspira muito com as suas propostas, as suas atividades. É a professora Gorete, e ela vai apresentar um projeto que ela desenvolveu na escola dela. Então, vou deixar para ela contar mais detalhes. Então, muito obrigada, Gorete, por aceitar o nosso convite. É uma oportunidade muito especial. A gente já estava querendo te ter aqui com a gente há muito tempo, por causa dos trabalhos que você já tinha compartilhado, das atividades. Então, a gente já estava querendo trocar essas ideias, assim, há muito tempo. Que bom que a gente conseguiu ajeitar as nossas agendas, né? E a gente está muito agradecida mesmo por te ter aqui, viu? Então, fica à vontade, conta para nós aí um pouquinho de como que é a sua realidade, de onde que você fala, né? Ou a disciplina que você trabalha, os alunos, que ano que você está trabalhando, como que é o projeto. Conta aí para nós, porque eu tenho certeza que vai inspirar muitos professores. É um projeto muito legal, viu, gente? Oi, gente. Como diz Ana Paula, né? Boa noite, bom dia ou boa tarde, né? Dependendo do horário que você vai, né? Estar nos vendo, nos assistindo aqui. Eu sou professora, sou Gorete, de Pará de Minas. Na verdade, Maria Gorete, mas eu prefiro o segundo nome. Me identifico mais com Gorete, tá? E sou professora de língua portuguesa, né, moro aqui em Pará de Minas, trabalho numa escola pública aqui, né, da cidade. Fui alfabetizadora durante 28 anos, né, adorava os pequenininhos, e nesse meu segundo cargo, né, na verdade, eu já sou aposentada, né, no encargo, e resolvi, né, porque, sabe, quando você fica, assim, totalmente, assim, sem chão, quando você aposenta, assim, meu Deus do céu, acho que eu não quero ficar sem isso, porque educação é mais que uma profissão para mim, sabe? Eu adoro, né? E aí eu fiz o concurso, estou eu de novo aqui, indo e até onde ver, enquanto eu tiver energia para poder colaborar um pouco, né, com a educação do nosso país. E como eu disse, sou professora de língua portuguesa, trabalho com os 8º e 9º anos, tá bom? Compartilha com a gente, então, os detalhes do projeto. Coloca aí para nós, porque a Gorete desenvolveu um projeto, gente, com os 9º anos, que vocês não vão acreditar. Ela vai colocar os slides aqui, que vai ajudar a trazer mais detalhes para que você possa ir, não no sentido de reproduzir estritamente, mas tem mais detalhes para poder compartilhar, estruturar aí dentro da sua realidade o que é possível, o que não é, com quais combinações você pode fazer, né? Às vezes você tem outras ideias que dá para implementar. Então, agora a gente vai colocar aí para nós. Só um minutinho, vou abrir aqui, tá bom? Aí, ó, certinho. Olha só. Né, Pimp My Carroça, né? Esse Pimp My Carroça não é um projeto que foi criado por nós, tá? Já é um projeto que acontece em São Paulo e de uma ONG, né? Foi criado em 2012 pelo ativista Mundano, e ele, o principal objetivo do projeto é tirar da invisibilidade esse, né,
esse catador de reciclável. E foi essa a proposta que a gente resolveu, então, passar, né, para a turminha lá, para os meninos, para os adolescentes, né, dos nonos anos. E essa ideia, como que surgiu para nós lá, sabe? É assim, livro didático, né? Eu não sou muito fã de livro didático, mas particularmente esse ano eu tenho gostado, porque nós tivemos a felicidade de ter um livro didático que a gente gostasse, combina muito com o jeito que eu gosto de trabalhar. E a gente trabalhando o poema Protesto lá, né, que é um grito de periferia, aí surge lá no finalzinho do capítulo, né, outras formas, né, de denunciar, que é o grafite. E, e aí a gente foi finalizar, nós fomos fazer análise dos grafites e vem como desafio para os meninos trabalhar esse Pimp My Carroça, né, que na verdade essa mistura, né, da língua inglesa e com a nossa, português, esse Pimp é deixá-la bonita, consertar, é enfeitar, seria mais ou menos nessa tradução, sabe? Uhum. E aí nós conversamos com os meninos, colocamos essa proposta, porque lá fala para eles fazerem sozinhos, né? Como se fossem assim, convide o professor para te ajudar, não sei o quê, mas eu gostei demais, porque eu já tinha ouvido falar desse projeto Pimp My Carroça, né? De uma ONG lá de São Paulo, mas assim, nunca imaginei, né, da gente de repente poder trabalhar isso com os meninos. Né? E o que seria esse Pimp My Carroça? Lá mesmo, né, nós temos ali os sites, né, um site dessa ONG, do Mundano, que é exatamente isso, né, vivenciar essa experiência do catador de reciclável, né, engajar nessa uma ação que traga benefícios, né, a outra pessoa, desenvolver a autonomia e o trabalho em equipe e possibilitar a participação dos jovens nas tomadas de decisão, no desenvolvimento, assim como o protagonismo. E foi isso aqui, né, eu usei ao fazer o meu planejamento de como trabalhar esse projeto, eu tentei, né, colocar esses objetivos e como foco para trabalhar o objetivo também desse PIB Michael Ross, tá? Uhum. Que é exatamente isso, né, que eu falei, do ativista, né, que é tirar, né, os catadores de materiais recicláveis da invisibilidade, né, promover a autoestima deles e sensibilizar a sociedade, não é isso? Inclusive, essas informações tem, né, nesse site que vocês podem acessar também, tá bom? E aí eu pensei, puxa vida, né? Como que tá na hora? Como que a gente precisa de trabalhar com os meninos, né? Desenvolver esse protagonismo, né? Essa autonomia que tanto eles têm dificuldade. Eu acredito nem que seja culpa deles, né? Às vezes nós mesmos, professores, a gente não propõe isso muito em sala de aula, para que eles possam, né, desenvolver isso, e o que é tão falado, né, na BNCC, e esse projeto veio a calhar, tá? Conversamos com ele a respeito, né, desse projeto, e eles adoraram. E qual foi a proposta? Que eu propus, que eu não sei se isso está muito, eu poderia falar, se é muito didático. Eu falei que não precisaria todos participarem. Uma vez, né, seria um projeto em que eles, né, seria um trabalho voluntário, porque quando você vai trabalhar com solidariedade, ninguém obriga ninguém a trabalhar solidariedade, trabalha quem quer. E com essa conversa, e eu fiz essa proposta nas duas salas, assim, eu tive um número considerável, né, de estudantes que conseguiu, que quiseram mesmo fazer essa atividade, mesmo sem uma
ter uma avaliação quantitativa, né, que é tão comum na sala, né, na escola, tá? Essa avaliação seria exatamente assim, ver como eles se sairiam nesse trabalho em que eles teriam que também buscar, né, a maneira, uma forma de, de desenvolver esse projeto, tá bom? E, e já vem assim, olha, né, nós dividimos a equipe em 5 grupos, e a gente tentou fazer isso, assim, com as 2 turmas, ou seja, em cada grupo tinha membros, tanto de uma sala, quanto de outra sala, tá? Então, para cada grupo era delegado, né, uma determinada tarefa, que eu acho que é bobagem, né, Ana Paula, eu falar sobre qual tarefa, que depois eu vou especificar direitinho, o que você acha? Não, se você vai especificar, não precisa, não. Não é isso? Ok. Não pode falar aos poucos, sem problema, não. Uhum. E, bom, se era um projeto em que eu ia dar continuidade às minhas tarefas, né, como professora de língua portuguesa, né, continuar, né, com o nosso currículo, né, vamos assim dizer, e esse trabalho seria paralelo a isso, então, o nosso meio de comunicação foi mesmo, né, dentro das redes sociais, o WhatsApp mesmo, tá? Por meio de chamada de vídeos, para comunicar, para facilitar essa comunicação entre eles. Então, assim, eu criei o primeiro grupo, colocando todos os membros, e à medida também, alguns alunos, né, me ajudaram com essa tarefa, de também colocando os alunos que estavam participando do projeto, tudo nesse grupo, porque aí a gente podia trocar ideias, tá? E ali eu fui separando, né, o grupo 1, o que era delegado ao grupo 1, o que era delegado ao grupo 2, e, enfim, desse jeito. Nós pedimos, né, convidamos também alguns professores que fossem apoio de cada grupo, né, então para cada grupo tinha um outro professor para ajudá-los. Deu certo com alguns grupos, outros grupos não, porque nesse corre-corre, né, de escola, muitos professores não conseguiram, assim, nos acompanhar nessa tarefa, né, a gente nem culpa, porque realmente é muito corrido tudo. Depois a gente fez, né, outros grupos de WhatsApp, assim, olha, por exemplo, para cada grupo, um outro grupo de WhatsApp. Por quê? Para saber o que exatamente aquele grupo iria fazer. Eu achei melhor. Nós criamos um, né, talvez esteja desnecessário, né, no caso, se eu fosse fazer outra vez. Depois a gente criou um para cada grupo em específico. Nós achamos melhor desse jeito, porque eles teriam que saber e se oferecer, não, nessa parte, então eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Então, a gente foi fazendo essa troca mesmo, sempre para o WhatsApp. Vez ou outra, né, a gente também, é claro, conversava lá na escola, né, a gente arrumava um jeitinho no finalzinho de horário, no começo, quando os meninos estavam fazendo coisa, a gente conversava com os meninos. Não é que, né, a gente tentou fazer mais ou menos assim, tá bom? Tá ficando claro? Tá muito bem explicado, Gorete, pode continuar. Isso. Ok. Algo que eu achei bastante importante, assim, né, é conversar com os pais, né, que os pais, se a gente dá um tipo de atividade dessa, dependendo de como chega em casa, a coisa esquenta, né? Então, nós, né, produzimos um bilhete para informar os pais sobre a finalidade do projeto, né, sobre esse projeto, o desenvolvimento dessas habilidades dentro da BNCC, e explicando mesmo que né, a gente não pediu ninguém para sair sem o acompanhamento dos pais. Com isso, né, com isso, que foi bacana, porque como a gente pediu apoio para eles, então muitos pais estavam dispostos a sair com o filho caso fosse preciso.
Ai, que Eles, legal. eles sentiram assim, né, como já foi conversando assim, então muitos pais se dispuseram a sair com o filho, né, e para poder, e nós tivemos, assim, engajamento de várias famílias que Nossa, abraçaram a ideia e, assim, de receber aquele recadinho, não, professora, minha mãe falou que adorou esse projeto, que coisa legal, sabe? Então, assim, nós tivemos essa resposta, né, esse retorno da família, tá? nossa. Ô, Gorete, É, deixa eu te interromper só um minutinho, porque isso é você, tão interessante, né? Porque, assim, uma das coisas que a gente vê muito professor incomodado, não só professor, mas às vezes direção da escola, é essa dificuldade de engajar as famílias, né? Em qualquer que seja a atividade da escola. Então, é muito isso. legal ter esse feedback, né? De que as famílias se envolveram. A gente sabe que nunca todo mundo, né? Mas pelo menos assim, saber que tem o apoio de algumas famílias, que o projeto é reconhecido, né, pela comunidade escolar, isso é muito legal, né? Isso mostra como que esse trabalho que tem esse viés social, ele tem um poder grande, né, de envolvimento das famílias. Eu fico muito impressionada com isso, acho muito legal. Com certeza, Ana Paula, porque a gente, essa é claro, como você disse, nem todos, né? Mas a gente Uhum. percebeu em muitas das famílias que eles gostaram da ideia e a gente, sim, teve meninos, assim, que eles gostaram tanto que alguns ficaram nos 5 grupos, participaram de tudo, sabe? E sempre, sabe, de pais levarem eles, né? Eu vou falar mais tarde aqui sobre essa ajuda financeira que a gente pediu, eles levaram o filho para entregar essa cartinha, sabe? Foi bacana. E como você disse, realmente, a gente proporciona muito poucos momentos, né? Com essa participação da família. E esse projeto, ele proporcionou isso, sabe? Que os Uhum. pais se engajassem, não diretamente, assim, né, com a gente, mas, assim, a gente via Uhum. que por detrás daquele filho que estava mais disposto, a família estava ali apoiando e dando força, e ajudou o menino a perceber a importância desse trabalho solidário, sabe? Eu achei muito bacana isso. Muito legal mesmo. É. E aí, bom, né, como que foi essa participação, né, dos meninos em cada grupo, né? O grupo, por exemplo, como eu disse, o grupo, né, os meninos foram divididos em 5 grupos. Uhum. Então, o primeiro grupo, o que eles deveriam fazer? A tarefa deles seria, assim, encontrar esse catador de material reciclável, né? Conversar Uhum. com ele, pedir o apoio, participação no desenvolvimento do projeto. É, e aí, né, e sempre assim, sempre a equipe 5 que era responsável, né, por make-off, estava presente em todos os grupos, porque eles Aham. é que iam, né, oficializar ali com fotos ou vídeos, para poder posteriormente fazer, né, editar Uhum. né, o vídeo para poder colocar nas redes sociais, sabe? Que E aí legal. eles encontraram esse Marcel, fiz questão de colocar o nome dele aqui, porque depois que a gente trabalhou com, com ele, não dá mais para falar assim, um catador, né? É o senhor Sim. Marcel. Foi ele que nos ajudou. Ele foi nosso companheiro que aceitou essa proposta de participar com a gente, sabe? Eu Que achei legal. muito bacana. É, ficaria grande demais aqui, mas seria até interessante se tivesse fotos aqui. Uma menina fez aquela placa, sabe? De sim ou Aham. não, você aceita participar do projeto? Ai, que Que legal. aparece de televisão, né? Aí Aham. colocando o xizinho lá no sim, que ele aceitou, sabe? Achei Ai, que muito bacana. legal. Foi muito emocionante. E assim, né? Esse momento do sim foi essa parte, assim, um momento oficial, né? Porque Uhum. antes a gente já tinha alguém, né? Teve a professora Daniela, ela é professora apoio de 3 alunos que nós temos lá. Né, vamos assim, eu sei que não pode falar especiais, mas, né, com necessidades especiais, Inclusive. ela nos ajudou na procura desse senhor Marcel. É, por meio dele, né, assim, esse grupo 1 também ficou responsável, né, por conversar
com o senhor Marcelo, convidando para ir lá conversar com a gente. Então, ele foi em 2 casas. Ele levou, inclusive, o irmão dele, que também coleta reciclável, sabe? Ele conversou nas 2, vocês não acreditam a emoção desse senhor Marcel para conversar com os meninos. Sabe quando ele se sente, assim, super motivado, assim, não, eu estou falando para os meninos? Empoderado, né? Não, exatamente, é essa palavra, que eu estava procurando aqui e perdi. Se sentiu empoderado mesmo, sabe? Que legal, gente. Os meninos, né, perguntaram muito, participaram muito, ficavam muito emocionados ao saber quanto eles ganham por mês. É mesmo? Sabe? Eles ficaram assim, você via os olhos dos meninos lacrimejando, Ana Paula, como que foi assim, gente, foi muito emocionante, sabe? O momento que ele falou, e mais assim, outra coisa que eu achei bacana, ele dá conselhos para os meninos, olha, eu estou aqui, eu sei que eu sirvo muito bem a cidade, que a gente não deixa lixo no chão, que a gente pega tudo e vende não sei o quê, na minha época, eu não pude estudar, eu tive que parar de estudar para ajudar a minha família, né? Agora, vocês têm essa oportunidade, estudo. Ou seja, ele mostrou, assim, o seu potencial como catador, mas mostrou para os meninos, assim, que se ele tivesse oportunidade, ele faria outra coisa, sabe? Né? Então, assim, foi muito. Ele falou de tudo mesmo, né? De todas essas dificuldades, ele mesmo também falou da importância dele, né? Que eu deixo a cidade mais limpa, sabe? Ele, assim, encheu mesmo, e a meninada ficou assim, pensando, como que ele vive? Como que o senhor vive com essa quantidade? Sabe, assim, foi mesmo um choque de realidade, eles querendo, assim, ajudar mais ainda depois dessa conversa que nós tivemos com ele. Enquanto isso, as outras coisas estavam andando, né, Ana Paula? A coisa foi tudo assim, sabe? Os grupos, né, andando e fazendo outras tarefas. Como Mas aqui nós antes de temos... você passar para o outro grupo, Gorete, conta Oi? um pouquinho antes de você passar para o outro grupo, Hum. conta um pouquinho mais, assim, do que o seu Marcel compartilhou com vocês, assim, os principais desafios que ele Claro. enfrenta. Eu acho que é legal para as outras pessoas também, afinal de contas, a gente não vai conhecer o seu Marcel diretamente, mas é uma oportunidade para as pessoas saberem um pouco mais, né, a partir dessa experiência que a gente está Isso. compartilhando Tem, aqui, tem né, razão. como que é a realidade dos catadores, o que eles enfrentam, porque eu achei muito legal essa questão que você colocou lá no início, do objetivo do projeto, que é tirar da invisibilidade, né? Então, eu imagino que, para além dos problemas econômicos que eles possam enfrentar, essa questão da invisibilidade também deve ser um aspecto bem, bem marcante, né? Isso, porque ele mesmo diz que ele, às vezes, ele se sente que as pessoas não dão muito atenção. Ele diz assim que as pessoas mais velhas, que geralmente cumprimentam, né? Mas que as pessoas mal é, que as pessoas mal cumprimentam, mas depois ele disse assim, que algumas pessoas geralmente oferecem lanche, sabe? Quer dizer, aquela coisa assim de ajudar, né? Mas o que eu pude perceber na fala dele é exatamente isso. Assim, a pessoa quer ajudar oferecendo lanche, mas esse sorriso, essa acolhida, esse bom dia, boa tarde, a gente pensa, ele tropeçou nisso, sabe? O que deu a entender que não é algo comum para eles, ou seja, ele está ali como se fosse para servir, talvez um incômodo, né? Não sei, sabe? A gente percebeu isso nele. Quer dizer, as pessoas querem ajudar. Né? Ali, tá ali, vou dar um. Mas a gente pode perceber que a sociedade ainda tem esse preconceito, né? De manter a distância, né? De ter esse muro entre eles. Né? Ele falou desse valor, né? Ele recebe 340, mais ou menos, um mês que dá muito, que dá bem,
a gente ficou, né, muito preocupada, ele vive de favor, né, na casa de alguém. Uhum. O que a gente pôde perceber que é um valor muito irrisório, né, e é Sim. muito pequeno. Então, é uma experiência, assim, que os meninos comentaram. É, é, é difícil a gente conseguir entender como que uma pessoa consegue viver com esse valor, né, com essa quantia. Exatamente. Ainda mais no contexto que a gente está vivendo atualmente, né? Exato, isso mesmo, né? É, e isso mexeu muito eles ficaram muito sensibilizados com isso, Uhum. sabe? Né, com essa fala dele, de ganhar tão pouco assim, e, né, com esse material. Outra coisa que eu achei muito bacana que ele falou, é, que ele explicou os meninos que devem embrulhar, né, o material cortante, né, um vidro quebrado com jornal, Uhum. outro jornal no papelão e colocar num plástico, porque, segundo ele, ele não, nunca aconteceu dele cortar, mas ele já presenciou colegas que cortaram gravemente a mão com esse material, sabe? Nossa. Então, eu achei bacana a maneira como ele ainda conseguiu, né, Uhum. falar, conscientizar, né, tentar conscientizar os meninos disso, e também sobre o material, né, esse material que muitas vezes não é essa mistura, sabe? As pessoas ainda não têm, assim, aquela educação de separar aquilo que é orgânico do que é o reciclável, e mantém tudo num lugar só. Aham. E para que eles possam ter um dinheirinho, então eles acabam pegando esse material no meio desse lixo orgânico, e aí ele pede assim, olha, seria tão bom se as pessoas colocassem sacos separados. Sim. E isso ajudou também os meninos a entenderem que dessa importância, inclusive alguns falaram, olha, gente, nós temos que falar com a nossa mãe, tem que conversar com ela para não colocar o lixo tudo junto, para colocar separado, Que sabe? Eu legal. achei muito Aham. interessante essa forma como ele usou, né, para poder falar isso com os meninos, né, de conscientizá-los mesmo. Muito interessante, muito legal mesmo. Sabe? Aí, o grupo 2, né? O que eles fizeram? Né? A responsabilidade deles é procurar saber que tipo de material, né? É aceito numa empresa, onde o Marcel, no caso ali, que ele vendia, né? Coincidiu de ser pertinho da escola, então nós achamos também por bem que a gente vendesse essa mesma empresa onde ele leva material para ser vendido, sabe? Aham. E a partir daí, né, eles foram lá na direção, formalmente, para conversar né, com a diretora, para pedir permissão, Uhum. para falar do projeto, né, divulgar nas salas, para pedir ajuda, para coletar esse material que nós, né, olhamos e o que eles receberiam lá para vender, para comprar, Sim. na verdade. E Aí olha só, como que a gente percebe, assim, como um já tem aquela outra visão, né? Professora, a gente pode fazer, por exemplo, uma publicidade, né? Um cartaz. Então, houve aquele cartaz digitado, impresso, Uhum. colocado lá em forma de panfleto, né? Panfleto, outros já fizeram cartaz mesmo, né? A moda antiga, com cartolina, escrito tudo direitinho, e colocamos na escola, exatamente para divulgar esse projeto. E foram em todas as salas para pedir material. E conversaram, a gente quer material limpo, dobrem as caixas, sabe? Eles exigiram como eles queriam o material, né, a ser recebido. E esse mesmo grupo recolhia semanalmente, toda terça-feira, na segunda-feira eles iam nas salas e lembravam, olha, amanhã é dia de vocês trazerem o material. E no dia seguinte, né, na terça-feira, eles recolhiam esse material e a gente guardou
na escola, temporariamente, até o dia da Uhum. venda. Tá clara, Ana Paula? Tá, tranquilinho, pode continuar. Uhum. Bom, e o grupo 3 eles, né, ficaram de organizar esse material que foi coletado pelo grupo 2, né, e de acordo com a orientação da empresa, ou seja, né, é, prensar os papelões, amarrar, né, separar os papelões de vidros, etc., né, fazer a separação direitinho, e no dia, né, da coleta, deles buscarem, né, dessa empresa, eles buscaram material na escola, nós achamos melhor assim, embora ficou um pouco mais barato a venda do material, mas a gente teve dificuldade de arrumar quem levasse esse material lá. É mesmo. É, sabe, eles foram, né, e os meninos, junto com uma professora que os apoiou, né, lembra no início que eu disse que, né, tinha uma professora apoio Aham. para. Então, aí eles acompanharam a pesagem e, né, recebeu, né, uma lá recebeu, guardou o dinheiro, porque esse dinheiro que a gente do material que foi vendido, Ana Paula, esse dinheiro seria revertido não para a gente reformar a carroça, mas seria entregue para o senhor Marcel, para Entendi. compensar os dias que a carroça ficaria conosco. Uhum. Bom, e aí, né, ali também foi um choque de realidade, porque eles juntaram coisa demais, eles estavam muito empolgados que tinha conseguido juntar muito material reciclado, sabe? Muita Aham. coisa. Mas aí eles perceberam assim, eles sentiram na pele o lixo junto ao material reciclável, entendeu? Né? Muita Aham. suja mesmo, eles achavam assim, que estivesse exigindo o material daquele jeito, iam receber tal como pediram, né? Mas achavam muita coisa assim, né, que não devia estar ali, às vezes pote cheio, por exemplo, de maionese, né, com a Ai, maionese lá dentro, sabe? Aí aham. eles falaram assim, que sofreram demais com essa organização desse material. E Uhum. outra coisa que fizeram eles decepcionar bastante foi com o valor adquirido. Muito material, uma quantidade enorme, mais uma baixa quantia que eles receberam, entendeu? Então, Aham. eles ficaram assim, né? Aí eles ficaram meio decepcionados. Mas eu falava assim, nossa, professora, como que ele sofre, hein? É coisa demais, você viu tanto de coisa, eu achei que fosse dar mais dinheiro para a gente dar para ele. E eles perceberam que não era bem desse jeito. Não, e é impressionante como que esse tipo de frustração ela é formativa, né, Gorete? Porque, assim, a gente virar ou ele ler no livro que o catador ganha tanto, se ele juntar tantos quilos de material, ele vai ganhar X ou Y, muito diferente dele juntar, dele ter aquele trabalhão para organizar, para separar o orgânico dos outros materiais recicláveis e ter uma expectativa de quanto que ele ia ganhar e chegar na hora H, ver que não é o que ele imaginava, né? Então, Exatamente isso mesmo, né? Deu para perceber é uma isso. aprendizagem que é Foi inenarrável, real, né? né? Não tem Isso. como. Foi real para eles, né? Inclusive, você vê que um dos objetivos aqui, olha só, Uhum. vivenciar a experiência de um catador de reciclável, e eles vivenciaram mesmo, né? Uhum. No momento que eles venderam esse material, né, que eles tiveram que juntar, então, eles chegaram lá, assim, bem traumatizados, para te falar a verdade. Mas depois eles foram vendo, eles foram acalmando, né? Uhum. Puxa vida, é desse jeito mesmo, né? Quer dizer, a vida não é fácil para todo mundo, né? Nem para eles também, Uhum. cada um tem lá seus problemas. Bom, e foi isso, Ana Paula, assim, então o grupo 3 ficou, né, responsável por isso. Bom, e o grupo 4? Então, enquanto os outros grupos, né, estavam lá já também fazendo as suas tarefas, o grupo 4 já estava procurando saber como e onde reformar a carroça, Ai, né? meu Deus. E com que recursos? Então, fazendo orçamento. Então, assim, só voltando um pouquinho aqui, lembra que eu falei do grupo do Uhum. WhatsApp?
Sim. Pois é, no grupo do WhatsApp, fervilhava ideias, sabe? Vou pedir meu tio, meu avô, e aquela coisa toda, e assim, como se eles fossem assim, era só chegar em casa, falar que ia fazer isso e as coisas iam acontecer, né? Depois, eles perceberam que não era bem daquele jeito. Assim, eles queriam sempre mais do que a proposta, sabe? Eles Uhum. acharam Legal. mas né? Olha, pouco dinheiro, então, o que que você acha de a gente fazer isso? Vamos fazer vaquinha para ele poder ir no parque, aqui, né, na cidade teve parque de exposições, que Uhum. acho que tem que pagar para entrar, para eles coletarem o material que está lá, entendeu como que é? Nossa, coitado. Isso. Vão fazer, mas depois eles perceberam assim, que se tivesse ideias demais, perderia o foco, né? Uhum. Que o nosso objetivo era o quê? No final, entregar essa carroça reformada para o Marcel, né? E Outro aí, aprendizado muito importante, né? Saber exatamente. tomar decisão, qual que é o objetivo, manter o foco, né? São É, habilidades que são isso, extremamente importantes. isso. Aí, daí a importância do mediador, né, Sim. Ana Paula? Que eu até coloquei aqui no finalzinho, que vou mostrar depois a tela, a gente tem que estar sempre ali, mostrando para eles, perguntando, né, e aí, mas você acha possível isso? Né? Uhum. Vai ficar. Então, assim, tem que estar colocando o pé no chão, né? Porque às vezes eles se empolgam demais, mas não tem essa dimensão da dificuldade de outro. Será que a minha família pode ajudar desse jeito mesmo? Né? Então, Uhum. foi mais ou menos por aí, sabe? Eles tiveram, né, pensar em muita coisa, mas depois a gente teve mesmo de colocar assim, pé no chão, vamos pensar aqui, né, o que que a gente pode fazer para manter esse foco e fazer isso, ó. Qual é o nosso objetivo? Não é reformar a carroça, né? Bom, então fomos fazer orçamento. Então, o primeiro orçamento, assim, ficou um valor exorbitante, né? Eu até coloquei aqui, Outro ponto de 1.980. realidade. Meu Deus, né? E eles mesmos ficaram boquiabertos. Aí, compra uns mais dinheiro, professora. E aí, sabe? Nós não vamos ter esse dinheiro. Como? Minha família não tem não sei o quê. E começou. Eu assim, pois é, e aí? Aí surgiu a ideia de a gente fazer cartas. Nós tínhamos trabalhado com carta aberta, né? Poucos dias. E aí eles falaram assim: ah, o que tal de escrever uma carta para pedir ajuda? Eu falei assim, pois é, mas o nosso objetivo não é pedir patrocínio, porque a gente não quer colocar nome de nenhuma empresa, porque o objetivo é dar visibilidade para o catador, não para quem está dando esse dinheiro. Sabe, eu pensei Legal. assim, Uhum. tá, então vamos ver. Aí a menina escreveu a carta, né? E claro que depois a gente corrigindo, a gente foi ajudando para ela tentar colocar para a empresa, para ficar claro para a empresa que não seria um patrocínio, seria uma ajuda mesmo, sabe? Uhum. É, e aí tá, e nós escrevemos as cartas, né, assinada pela diretora, e os meninos foram lá, que empresa a gente pode entregar? Então, eles entregaram para a empresa onde a família trabalha, empresas que eles ficam sabendo, assim, que outras pessoas ajudavam, que ajudam outras pessoas, e eles levaram essas cartas para, né, para algumas empresas. E, bom, essas empresas nunca que entravam em contato conosco. Nossa. Ninguém. E agora? Como é que nós vamos fazer? Né? A gente precisa de dinheiro. E fazer uma reforma com esse tamanho aqui estava fora né? Fora de cogitação. Nós não podíamos nem pensar nisso. Antes de Bom, você passar, só um minutinho, Gorete, é porque me chamou muita atenção. é, Nossa, esses são muitos aprendizados, né? Porque no imaginário deles parece que é tudo muito simples de resolver, né? Tudo muito fácil, é só falar com o plano. E duas coisas me chamaram muita atenção. Essa coisa de eles perceberem a realidade que reformar uma carroça não é assim trivial, que o avô, o tio, qualquer pessoa que mexe com isso vai pegar e fazer
de graça, por puro bom coração. Uhum. Podia até ter sorte em encontrar, mas não é o padrão, né? Não é o que é mais corriqueiro. A questão das empresas, né? De achar que é só pedir ajuda que eles vão ajudar assim, de bom coração. E a segunda questão, que eu acho que é a mais importante, é como que o conhecimento que estava sendo trabalhado foi utilizado para resolver um problema da vida real, né? Então, quando você fala aí que antes você tinha acabado de trabalhar a questão da carta aberta, eles veem essa possibilidade como instrumento para poder entrar em comunicação, em contato, né, com as empresas. Isso é muito interessante, porque a gente fala o tempo inteiro, né, que o conhecimento não pode estar deslocado da realidade, eles têm que entender para que serve aquilo, né? Por que você vai aprender sobre carta aberta? Para que vai servir? Então, quando eles vivenciam uma experiência em que esse conhecimento é necessário, então pode ser um meio mais adequado para poder atingir um determinado objetivo, isso é muito importante, né? Porque enriquece o conhecimento no sentido que ele fala, tá, então é isso, porque esse processo, né, de ajustar a carta, como que fica mais claro, será que a empresa vai entender, será que não vai, né? Então, isso tudo é muito formativo, né? Nossa Senhora, eu estou aqui me maravilhada, assim, com tanta riqueza que esse projeto possibilita para esses meninos, né? Pois é, Ana Paula, e você falando isso, olha só, uma curiosidade. A menina que escreveu a carta assinou, entendeu? Eu falei assim, mas escutando uma carta, não seria em nome da equipe? Uhum. Ela disse assim, mas nós não trabalhamos, que na carta aberta, ela escreve em nome de da empresa onde ela trabalha, mas ela assina pela empresa. Entendeu? Quer dizer, ela deu argumento de que ela poderia ter o nome dela sim, porque nas cartas que nós trabalhamos, nas cartas abertas, né? Por exemplo, tem uma ONG que vai falar sobre defesa, a importância aí, por exemplo, dos animais, né? Esses animais soltos lá, que não são cuidados, que a prefeitura deveria, enfim, né? De qualquer assunto que fosse essa carta aberta. Tem lá, né, diretora de não sei o quê, sabe, da ONG. Então, ela falou isso assim, gente, você tem razão, mãe, é isso mesmo. Pronto, minha filha, assim, é o respeito, né? Para ela era importante, a carta foi ela que escreveu, né? Teve algumas, a gente fez alguns questionamentos, ela mudou, a gente fez algumas mudanças, mas assim, eu simplesmente respeitei a vontade dela, porque realmente podia, certo? É um bom argumento, né? É tipo assim, ela entendeu tão bem o que significa essa forma de comunicação que ela conseguia argumentar, né? Porque exatamente. O argumento dela valeu de tudo. Não é isso que a gente pede para os meninos? Exatamente. Não é? A gente não fala, tem um argumento plausível, não sei o quê. Pois ela deu, minha filha, acabou. Valeu por tudo. Ai, foi muito bacana, viu? E, Ana Paula, nesse aqui, olha, nesse grupo 4 aqui, é o momento da reforma, né? Que como fazer para fazer reforma. E aí, assim, me preocupou muito também, né? Ai, meu Deus, e agora, né? Nós não podemos deixar a coisa assim, nós temos que fazer isso, fazer acontecer, né? Nunca com essa quantia, mas vai ter que fazer acontecer. Bom, aí eu conversando com uma amiga, a Fabiola, eu pedi sugestão, né, se ela teria alguma ideia de como fazer, né, a arte da carroça, ela se ofereceu para fazer uma oficina. Olha que legal. Sabe, assim, meu Deus, não acredito, você vai mesmo? Vou agora. Eu pensei, gente, mas como as coisas vão acontecendo, né? Ela ficou maravilhada com a ideia e se ofereceu, assim, gente, ótimo. E marcamos um dia
E assim, eu pedi os meninos para se inscrever. Quem gostaria de participar da oficina? Então, Uhum. veja só, o trabalho que foi feito com alguns, mas sabe quando acontece assim, uns desistem do caminho e a gente recebe outros meninos? Aham. Outros estudantes que não estavam nada na história, acabou entrando, entendeu? Aham. A coisa foi mais ou menos assim, sabe? Uns, não, agora eu quero participar, professora, deixa, claro, né, que foi essa a nossa ideia mesmo. E Aham. com essa oficina, ela trabalhou, né, jogou lá vários temas, né, que, que refere-se a a questões da natureza, a questão de Uhum. reciclar, reaproveitar, e com a partir dessas frases, desses slogans, surgiu aí o desenho, sabe? Ai, que legal, gente. Os meninos, assim, ficaram, adoraram, sabe, né, participar dessa Aham. oficina, e aí, desses desenhos, eles escolheram dois para a etapa final, para depois, entre esses dois, ser escolhido um que fosse mais significativo e que Uhum. também deveria ser aprovado por senhor Marcel, né, para poder colocar lá na carroça, sabe? Que legal. Foi muito bom, né? Esse desenho depois partiu assim, né, para ser que foi numa chapa para a gente poder colocar na carroça. Bom, aí, claro, né? Precisou da gente, no caso, eu tive que diretamente intervir, ligar para as empresas, porque Aham. como era, talvez pelo ter sido o nome dela, embora tenha sido assinada pela diretora, eu liguei para todas as empresas perguntando, vai ajudar, É, né? sim, né? Né? Como que vai ficar? E aí, né, nós tivemos uma contribuição e passamos, assim, também, muitas pessoas doaram as coisas, sabe, Ai, assim, que né, legal. foram pedido para um, para outro, nós recebemos pneus novos Legal, para gente. né, ele estava usando pneus, acho que emprestado, porque o dele tinha arrebentado, aquela Aham. coisa toda. Então, né, uma empresa deu os pneus com a câmera, sabe, de ar, né? Aham. Uma outra empresa fez pequenas reformas, assim, sabe, aquela coisa assim, estava soltando um ferrinho, ele foi lá e fez, né, teve que soldar, né, fez esses pequenos reparos e colocou essa chapa, sabe? E a gente foi Aham. conseguindo, assim, compramos a tinta para pintar a carroça, mudamos a tela, que a tela estava toda estragada, né? A pessoa de onde nós compramos a tela, não cobrou a mão de obra para poder colocar a tela, e os amigos, né? Família também, todo mundo vai ajudando, nessa hora todo mundo ajuda, né? Ai, que Assim, legal. né? Como que é bacana, assim, a gente liga para um, não, é agora, a gente pode emprestar, sim, o carro, né? Então, a gente arrumou gente que levasse esse carrinho, né? Que é essa carroça, para um lugar, para o outro, Uhum. e para que isso pudesse acontecer. Aí, bom, nesse dia da pintura, é, a gente percebeu, Ana Paula, como que eles adoraram colocar a mão na massa, né? Aham. Porque foi esse grupo, sabe? Que fala assim, nós somos sortudos, a gente que está pintando, sabe? Aquela coisa toda. Ai, E, Felipe. isso. Um dos meninos que não estavam, né, que eu disse para você, né, que não estava participando, quis participar e fazer pintura. Ai, que legal. E é um menino, assim, que na sala, totalmente apático, sabe? Aquele que está Sério? vivendo a adolescência da maneira mais sofrida possível, Aham. sabe? Mas trabalhou tão bem na pintura, ele trabalhou tanto, e todos os dias, Que sabe? gracinha. Esse trabalho, assim, foi esta classe, né? E Aham. foi, sabe, engajou de uma forma que, sabe quando você se arrepia, quando você lembra assim, gente, olha só, a escola tinha que proporcionar isso mais, por que que a gente não tem mais ideias, né? Por que que tem que ter tanto, o currículo tem que ser tão mais, como eu Ai, poderia você dizer, é tão interessado, né? isso,
Isso mesmo, Não, sabe, e mas assim, quantos talentos que ficam escondidos, né, Gorete? Eu fico impressionada com isso. Eu já fiz um trabalho também, que o resultado, eu falei, gente do céu, esses meninos estão desperdiçados, eu nem sabia que tinha tanto potencial aí, minha gente. nossa, incrível, sabe? Como que, sabe, vai naqueles detalhes, né? Cada um pensa com uma coisa. E sem contar, assim, que antes já tinha que falar assim, minha mãe falou que tem que fazer isso, a minha irmã não sei o quê, e foram levando ideias, sabe? É Que impressionante. legal. Foi muito Muito bacana. Bom, e esse grupo 5, como eu falei com você, saiu acompanhando, né, o decorrer, legal. né, de todo o processo, né, desde o grupo um, ele foi acompanhando, registrando tudo, né, coletando todo o material para mandar para uma que ficou responsável pela edição, ela, né, eles acharam por bem uma pessoa só, porque senão ia dar confusão, né, aquela coisa, então uma só. Houve várias pessoas que fizeram o registro e uma para essa edição final. Que legal. Nossa, sensacional. Isso. E aí, Ana Paula, eu coloquei aqui, olha só, é, você já disse, quantas habilidades, né, esse projeto possibilitou, né, para os meninos. E a gente percebe lá, se a gente vai lá na BNCC, vai lá nas competências, a gente pode perceber que está tudo aqui, olha só, desenvolveu competências socioemocionais, claro, Sim, demais. e teve procura ali, como te falei, entre os desenhos, 2 foram escolhidos, né? É, alguém tem que ceder, né? Assim, não foi, vai ser o meu, vai ser o do outro. Por que o do outro? Tem que Lidar entender com a situação, né? Quantas o que é mais expectativas significativo, né? Faltou, o outro é mais significativo do que o meu, né? Então, assim, teve que desenvolver isso, né? É, eles conheceram essas novas realidades, você viu aí no decorrer, né, da minha fala, como que isso foi, assim, né, bem presente. Né? Uhum. Nessa 10ª competência aqui, olha só, né, possibilitou uma ação pessoal e coletiva com autonomia, com responsabilidade, eles tiveram que ter flexibilidade, né, determinação, Uhum. né, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusive, sustentáveis, solidários. Tá vendo Uhum. que eu fiz questão de copiar mesmo aqui, essa 10? Atendeu em todos os aspectos que estão descritos aí, né? Porque esse negócio da resiliência, assim, deu errado, o que, é que nós vamos fazer agora, né? Várias partes do projeto teve que lidar com esse tipo de sentimento, né? Achar Isso, que é uma coisa, mas não é bem assim que a coisa funciona, né? Então, o que nós vamos exatamente. fazer? Isso mesmo. Né? Olha só, fortaleceu a autonomia dos adolescentes, né? Que Uhum. foi possível oferecer condições para interagir criticamente com diferentes conhecimentos, porque eles tiveram o tempo todo falar, não concordo com isso, acho melhor desse jeito, né? Levaram o tempo todo sugestões e o outro não, né? Muitas vezes eles tiveram assim que entender que a ideia deles não foi a melhor, teve outra que sobrepôs, né, nessa conversa toda, e teve tudo isso, né, e foi esse aqui que eu falei com você, né, o que não participa da aula ficou totalmente empenhado, engajado na atividade. Fiz questão de colocar aqui na apresentação, sabe, Não, me chamou a e isso é muito espetacular, porque a gente, nesses projetos, que a gente percebe quanto tesouro que está escondido, quanto aluno que está desperdiçado em seu potencial, e isso, muitas vezes não é porque o professor está com má vontade, não, é porque ele nem faz ideia que o aluno tem esse potencial, porque todos os comportamentos são mais voltados para a apatia do que para essa proatividade, de querer fazer, né? Então, esses projetos eles são realmente reveladores. E a gente tem que aproveitar esse conhecimento, né? Enquanto tem ele está lá invisível, a gente não tem muito o que fazer, mas na hora que ele se revela, a gente tem que buscar possibilidades para que eles possam não só serem visíveis, mas expandir, né? Se aproveitar esse potencial, proporcionar que o aluno desenvolva ainda mais
né, essas habilidades que ele tem e que ele apresentou ali nessa oportunidade, né, que antes ele não tinha. Isso mesmo, Ana Paula, eu também concordo com você, né, a gente muitas vezes, passa o tempo preocupado com, né, com a grade curricular e com o conteúdo que você tem que propor, assim, principalmente o nono ano, né, Sim. lembra, né, que você até comentou comigo, daquelas orações subordinadas e não sei o quê, né, você tem que trabalhar isso, a gente precisa trabalhar texto dissertativo, porque é para que eles não cheguem lá cruzinhos demais no ensino médio, então a gente também tem que trabalhar isso, né? Mas Sim. assim, a gente tentou, à medida que foi trabalhando isso, né, a gente não eu acredito que a gente conseguiu, a gente trabalhou o projeto, mas a gente não parou, não estagnou ali com aquele nosso compromisso de professor, de português, Sim. ter que trabalhar mesmo aqueles conteúdos, não, sabe? A gente tentou, assim, ir conciliando, para que a gente conseguisse fazer isso, né? Muito E legal. aí, por exemplo, esse menino, ele foi, eu, né? Ele foi, eu avaliei o bimestre dele com essas habilidades, sabe? Que Porque legal. não é, a princípio era, eu falei com você que não era quantitativo, né? Sim. Mas, na verdade, ele não tinha como que uma pessoa que participa daquele jeito, ele podia perder média no bimestre? Não faz sentido, né? Sabe? Eu falei assim, ai meu Deus, não, sinto muito, mas esse aqui vai, porque, olha só, né? Claro que eu não falei isso para os outros, né? Não falo para os meninos, né? Agora eu vou saber. Ai, 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 meu Deus, olha só. Então, eu percebi isso, uma coisa que deu para notar, que eles passaram a valorizar o que têm, sabe? E a respeitar mais as pessoas que trabalham com a reciclagem. Nas falas deles, era visível, né, perceptível isso, Que entendeu? legal. E a gente conseguiu, né, também cumprir com com os objetivos lá do Uhum. Mundano, que é dessa ONG, sabe? Que né, tirá-los da invisibilidade, promover a autoestima e sensibilizar a sociedade, pelo menos a nossa pequena comunidade ali, a gente conseguiu, sabe? A gente pelo menos tentou e a gente, bom, um conta-gotas, né? Se nem Aham. todos, alguns, que eu acho que já é de bom tamanho. É Não, com isso? certeza. E eu achei, assim, sensacional. Eu lembro que, acho que foi no Instagram que você tinha foto, né, do carrinho, como que ficou. Isso, eu quis colocar aqui, e eu não achei para mostrar. Os meninos escolheram meu Ah, lixo, seu lixo, meu luxo, sabe? Então, ai, que legal. ficou muito bacana, os meninos, né, quem desenhou, né, claro que foi, né, também aluno nosso lá, foi muito bacana a equipe que desenhou, colocou, né, uma garrafa, sabe, né, uma garrafa e do outro lado dinheiro, entendeu? Quer dizer, você joga. É, fala pra gente qual que é o arroba do perfil da escola, onde que tá a foto. Às vezes eu consigo achar aqui para mostrar pro pessoal. Ah, tá. Escola, escola João Ferreira mesmo. Olha aí, conseguiu? Porque todo mundo... Achei. Achou? Estadual Coronel João Ferreira. Isso. Vai ter que achar o projeto. É, Muito legal, gente. Tem muito trabalho aqui exposto. É legal vocês virem visitar o. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Eu vou interromper a sua transmissão ok. para compartilhar aqui, tá? Uhum, tá bom. Uhum.
Aí o pessoal conhece um pouquinho da escola. Olha que tanto de coisa legal, assim, muito trabalho, né? É É, bom que você achar a é, publicação, você me ajuda aqui a localizar. Nossa, mas eu estou impressionada, Gorete, assim, o tanto que foi. Mas será que ficou foi nos destaques? Ou foi no perfil? Você lembra como que foi não, foi, divulgado? não, foi aí mesmo, no feed. Vou olhar aqui, peraí. Aqui eu cheguei no final. Ah, tá. Olha no meu aí, Edu Gorete. Hum, Se a internet me ajudar, é lógico. Aham. Não, 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 passou. Não, não vai aparecer, Paula. Deixa eu Não, ver. para ser feito Não, história. Você lembra que você me mostrou? com certeza foi no Story, então. Mas estranho, na escola tinha que ter. A gente pode colocar também, Ana Paula, às vezes a gente coloca embaixo, depois você coloca o endereço Não põe na embaixo. descrição. Deixa eu ver se está aqui nos destaques. Se tiver, a gente já mostra. Não, não está. Está Halloween. É, Mas não tem problema, não. Depois, se você localizar, você mostra para a gente. Você me manda para a gente colocar na descrição, uhum, tá? tá bom. Mas eu achei sensacional, assim, a riqueza desse trabalho, né? Como que os alunos tiveram oportunidade de aprendizagem múltiplas, né? Tiveram a condição de desenvolver tanta habilidade como apropriar do conhecimento que estava sendo trabalhado na sala de aula, conseguiram mostrar outros lados que ninguém conhecia, né? Igual no caso desse aluno que tinha um comportamento mais apático, e nesse projeto se mostra um outro ser humano que ninguém estava tendo acesso a ele, Isso. né? Então, assim, é sensacional, assim. Então, quem está assistindo, percebam esses detalhes, porque eu acho que é isso que inspira, né? Porque, como eu falei mais cedo, a proposta não é replicar necessariamente, né? Claro que se você quiser desenvolver um projeto parecido, né? Agora a gente trouxe muitos detalhes para a gente, assim, que eu acho que enriquece muito para quem está querendo informações mais detalhadas, assim, sobre como é o projeto, mas não necessariamente é sobre replicar, né? Às vezes é um elemento que você tem ali que você fala, nossa, gente, isso aqui tem tudo a ver com o meu contexto, eu posso combinar com essa outra estratégia, né? A proposta é aqui trazer repertório, né? Porque quanto mais repertório a gente tem, mais condições a gente tem de combinar de acordo com a nossa realidade, né? E isso que é criatividade, né? O Murilo Gun costuma chamar de combinatividade. Ou se não é isso, é bem próximo dessa palavra que agora eu fiquei na dúvida. Mas é dessa habilidade de combinar coisas que aparentemente não faziam sentido, assim, e que podem ser o divisor de águas, né, entre uma proposta e outra. Então, eu achei sensacional o projeto, Gorete, muito feliz, assim, de poder ter essa oportunidade aqui de partilha, né, de ouvir assim como que foi a experiência, como que os alunos se mostraram muito capazes, né, para além às vezes das expectativas, porque muitas vezes a gente fica naquela, né, nossa, o que será que vai dar, o que vai virar esse projeto quando a gente vai começa a desenvolver, e é impressionante como os alunos nos surpreendem, né, positivamente em relação ao desenrolar. E como que não valer ponto, você pega motivações legítimas, né, de quem está querendo Exatamente, engajar, quem está isso. querendo fazer. Nossa, muito legal, viu? Estou muito feliz, assim, de poder vivenciar esse momento que a gente Uhum. trocou aqui.
Nossa, muito obrigada Ah, mesmo. que bom. Ana Paula, só algo que eu quero acrescentar aqui. Conta. É, que eu penso assim, não sei, né? Às vezes, quando a gente vai falar assim, é, desenvolver a autonomia, né? Trabalhar com a autonomia dos meninos, né? Aham. Visando o protagonismo deles também. A- é, é, não sei, às vezes a gente vê ó, algo equivocado de que deixá-los fazer sozinho, não é, Sim. né? Eles têm que ter esse apoio nós, têm que sentir assim, onde eu vou ancorar, né? Então, Isso mesmo. professora, então assim, a gente está desenvolvendo, eles não têm autonomia sozinhos, eles não têm, né? Eles estão desenvolvendo essa autonomia, então a gente é a âncora deles, né? A gente está ali se precisar. E a gente, e não é uma coisa também assim, solta e deixa eles fazerem, não. A gente trabalha muito, né? Não é assim, Sim. eu deixo eles fazerem, eles que se viram. Não. É, quem está fazendo, achando que vai, que é só desenvolver autonomia, deixá-los fazer e ficar, cruzar os braços, ver o que acontece, está enganado. Né? A gente tem que trabalhar muito, tem que estar ali com eles o tempo todo, né? E a gente tem que se envolver tanto quanto eles ou mais, né? Porque se vem o fruto depois, é porque a gente estava ali, eles sentiram que eles podiam contar com a gente, eles desanimaram por um lado, mas eles viram que tinha outras chances, outras janelas, que podiam fugir para outro jeito, porque senão a coisa morre no meio do caminho. Né? Que os meninos, assim, eles incentivam muito fácil, eles aquecem, né? Pegam fogo, mas o mesmo jeitinho que eles esquentam rapidinho, eles apagam também. Você concorda? Perfeito, perfeito. Concordo em todos os níveis possíveis, porque é muito perigoso, né, essa ideia de autonomia do largar para lá. E eu Isso, adoro pensar na analogia do nadar, né, porque o nadar pode conduzir a situações trágicas. Se você fala assim, aprende a nadar nadando e joga o menino na água, achando que ele vai nadar, ele não vai, gente, vai afogar mesmo. É simples isso assim, mesmo. né? Uhum. E a É. gente tem que tomar É muito nadando, mas cuidado. com alguém do lado, né? Claro, a gente tem que Isso, perceber qual nível que o menino está, né? Se ele está no nível que isso, ele consegue ir sozinho, sem você intervir muito, exatamente. é um ponto. Mas é muito difícil encontrar esse ponto no contexto escolar que a gente encontra no nosso país, né? Exatamente, Ainda E mais que hoje olha, os meninos ganham tudo muito pronto, né? e eu arrisco a dizer que não é só no nosso país, mas isso é um problema mundial, porque vários artigos que eu leio, assim, em revistas internacionais, eles vêm relatar o mesmo problema, né? Que a dificuldade para desenvolver atividades mais diferenciadas. Por quê? Porque muitas vezes o professor quer chegar no final da escada, de uma vez só, né? Não vai degrau por degrau. E a gente tem que estar atento, né, para esse desenvolvimento, principalmente das habilidades, né, Gorete? A gente pensa isso muitas vezes para o conceito, né, para a questão, para essa dimensão do conhecimento conceitual, mas esquece que para o conhecimento de nível de habilidades e de competências, eu tenho que pensar esse passo a passo também, né? E está sensível. Eu posso até oferecer mais, né? De tipo assim, deixa eu ver onde que eles estão, assim, o que que eles dão conta. Aí eu percebo que eles estão desorientados, que eles não sabem o que fazer, eu falo, opa, peraí, esse grupo aqui eu tenho que dar mais atenção nesse aspecto. Ah, não, esse aqui, eles estão dando conta dessa forma, né? Então, é um processo de avaliação e reavaliação ao longo do projeto inteiro, né? Não dá para Tempo ser todo. uma coisa assim, deixa eu ver só o resultado final, o que, que eles deram conta, né? Porque isso pode, igual você falou, eles pegam fogo muito fácil, mas apagam com a mesma facilidade, né? Isso mesmo. Nossa, eu concordo demais com você, porque é um aspecto que é muito importante para o sucesso do projeto, né? Porque eles têm que perceber que a gente também está animado, né? Isso. Eles, ai, professora, mas olha só, como é que nós vamos fazer, né? Não está conseguindo. Não, calma, gente, vai dar certo.
nós vamos conseguir outra pessoa, porque se eles perceberem que você está desanimado, aí eles pensam, se a professora está desanimada, é porque a coisa está legal mesmo, né? Eles confiam muito na gente, né? Eu vejo, assim, tive experiência com criança e vejo adolescente, eu vejo, assim, a mesma coisa, gente, só mudou o tamanho, né? Mas é assim, eles precisam de perceber, eles precisam de saber que a gente confia neles, né? Sim, Que ali depende deles, daquela tarefa, né? E eles precisam saber que você está apostando naquilo que você propôs. Esse sim. não é uma coisa que é sério, né? E a gente percebeu isso, que os meninos, né, principal, né, é claro que alguns mais engajados que outros, mas Uhum. eles perceberam assim, nossa, que legal saber que é aquela carroça, né, como eu errei de ter tido uma foto mesmo, né, ali, né, eles falam assim, professor, meu pai viu essa carroça andando na rua, né? Ai, que legal! Eles viram fruto deles, né? De tantos, né? Aquela dificuldade toda, ali na rua, nossa, Paradimins, a primeira carroça reformada foi a nossa, a gente que fez Que aquilo, legal. sabe? Então, assim, a gente percebe assim, aí eles se sentiram orgulhosos, né? Nossa, a Aham. gente fez isso, sabe? E fica assim, professora, quando é que nós vamos fazer uma coisa parecida com essa? Né? Então, eles querem mais. É porque é sobre intervir na realidade, né, Gorete? Exatamente, isso. É quando o conhecimento tem sentido, é quando o conhecimento, eles se percebem no mundo, é uma questão de pertencimento. Tipo, eu Isso, faço parte da comunidade e posso torná-la melhor, né? Não é uma coisa assim, que está no plano só da teoria. É a teoria trabalhando junto com a prática. Né? Quando ele percebe que ele tem o poder de agir no mundo e isso está fazendo diferença para essa comunidade, a vontade é de fazer mais mesmo, né? Eu fico muito feliz com esse tipo de relato, porque mostra como que estar na escola tem significado, eu não estou jogando meu tempo fora, né? Eu estou ali porque eu estou construindo conhecimento que faz sentido, que transforma a realidade que eu vivo, que interfere na vida de outras pessoas que estão vivendo ali comigo, que às vezes não estão dentro da escola, né? Mas que vão se beneficiar, que vão perceber, porque com certeza essa carroça chamativa, toda bonitona, vai fazer a pessoa que não faz ideia na cidade, né, do que está acontecendo, falar assim, uai, gente, por que isso é tão diferente? Por que essa aí é diferente das outras? Né? E vai procurar saber, vai conversar com o vizinho, vai procurar saber de onde que veio, o que está acontecendo, né? E aí, todo um movimento de transformação, às vezes um outro catador fala assim, nossa, o que aconteceu com você, né? Me fala aí os contatos para eu poder conseguir também, né? Então, assim, a gente percebe que um ponto de luz, né, de transformação, ele é capaz de levar a transformação para muitos outros lugares. Né? Eu vi um programa de televisão, que eu adoro esses programas de reforma, sabe? Eu acho massa, distrai minha cabeça, que é uma maravilha. Aí, esse final de semana, eu estava assistindo mas a moça falou uma coisa tão legal, que ela pegou uma casa num bairro mais afastado, e, assim, o modo de vida dela é pegar a casa, ir lá, reformar, deixar ela toda bonitona e vender muito mais caro. E, assim, era um bairro mais afastado, não era tão valorizado e tal. A casa estava toda queimada. A gente olhou assim e falou assim, gente, isso aí não vai sair nada. Como que a pessoa olha isso como uma coisa maravilhosa, né? Ô, Gorete, você visse a lindeza que ficou a casa, mas ela ficou mais tão linda, mais tão linda. E o comentário dela foi o que mais mexeu comigo, que ela falou assim, olha, a gente sabe que uma casa dessa, nesse lugar, ela tem um potencial transformador gigante. Por quê? As outras pessoas que vierem aqui visitar vão perceber que é possível ter uma casa bonita desse jeito. gente. E vão transformar a própria casa. Quem mora ali vai olhar e falar, nossa, eu
posso fazer algo parecido na minha casa, eu posso ter uma Olha, casa bonita assim. Então, a gente está sendo um ponto de início de transformação. Então, assim, a consciência da pessoa, do potencial transformador que ela tem ali, isso. entendeu? Que, tipo assim, Uhum. ela falou assim, olha, os próximos imóveis que a gente construir aqui, que a gente reformar aqui, já vai ter um poder de venda muito maior, porque a gente já plantou a semente da transformação. Eu achei isso de uma beleza, assim, e de uma aplicabilidade tão ampla, sabe, para tudo que a gente faz, assim. Não é sobre aquela casa, não é sobre aquela carroça, é sobre qualquer coisa que eu possa transformar na minha comunidade, e isso vai irradiar luz para todo mundo, que todo mundo fala, uai, gente, olha só, eu não tinha pensado sobre isso, e aquilo começa a fazer parte do imaginário das pessoas, do fazer das pessoas, do cotidiano das pessoas. Né? E é esse o papel da escola. A escola não pode ser uma ilha assim, deslocada, em que só fala de conhecimentos intelectuais, que ninguém vai fazer nada com aquilo. Né? A escola tem que ser esse lugar vivo, assim, que transborda transformação, que transborda ação que a comunidade está dentro. Eu fico pensando assim, como que esse momento de empoderamento, né, do seu Marcel, de poder falar para os meninos, de compartilhar a sua história, de perceber-se como um sujeito que está ali, que a existência dele importa, que as atitudes dele importam, né, que ele pode compartilhar com os meninos tanto o que ele tem de bom oferecer à comunidade, mas como também as coisas que ele poderia aproveitar de uma outra forma, se ele tivesse tido uma outra história, um outro ponto de partida, né? Então, assim, são tantas riquezas, tantas bonitezas, assim, que esse projeto que mostra, né? E como que esse compartilhar que a gente está fazendo agora, pensa quantas pessoas que vão poder assistir esse vídeo em diferentes momentos, a gente nem sabe se vai ser esse ano, se vai ser o ano que vem, se vai ser daqui 5 anos, se vai ser quando, né? Mas que ele vai continuar sendo um pontinho de luz, a inspirar outras pessoas e falar assim, cara, olha só, a gente pode fazer isso também, sabe? Então, assim, o potencial de multiplicação, ele é exponencial, e isso é muito bonito, né? Isso dá esperança para a gente, de que a gente não precisa pensar assim, nossa, eu tenho que fazer uma coisa assim. Não, tudo que a gente puder, dentro do nosso alcance, fazer, a gente já está mobilizando, né? Eu penso assim, tanto no projeto, mas outras coisas, às vezes eu consigo mudar 5 minutos na minha aula só, Gorete. Porque é tão engessada, é tão difícil, mas em 5 minutos eu consigo colocar esses meninos para discutir, para se posicionar. É isso que eu dou conta de fazer. E isso que eu dou conta de fazer vai fazer a diferença na vida desses alunos se eu sempre aproveitar as oportunidades, ou pelo menos tentar aproveitar, né, dentro das nossas condições, assim. Mas eu fico muito empolgada com esses negócios. Eu gosto demais. Eu acho muito relevante que as pessoas conheçam esses tipos de iniciativas para se inspirar e para multiplicar, né? A gente não pode estagnar e guardar conhecimento só para nós, não. Ele tem que ir para o mundo, né? Eu fico muito empolgada. pois é, eu também, sabe? Eu fiquei muito empolgada e quando você via, assim, os olhinhos deles brilhando, assim, sabe? Aquela coisa de satisfação porque estava fazendo a coisa que sou eu fazendo. Ai, é isso bem assim, não tem preço, gente, não tem, sabe? Né? Às vezes a gente ouve de alguém assim, nossa, está recebendo muito por isso, né? Não é questão de estar recebendo alguma coisa, eu recebi, a gente recebe o carinho dos meninos, e isso não, nada nesse mundo paga, né? Eu acho que não precisa de mais nada. E como você falou, poder mudar um pouquinho alguma coisa, já é uma gotinha que seja, tá ali, né? Eu acho que a educação é feita com essas pequenas coisas mesmo, e que é isso que eu acredito também, assim como você, Ana Paula, né? De como a gente tem, se a gente tiver um pouquinho, né? Se o potencial da gente está um pouquinho assim, coisa a gente vai lá,
faz. E como você falou, a gente fazer não significa fazer melhor do que o outro, né? Não, Se alguém for engajar, vai se sair muito bem. Importante que, ou se não sair bem também, mas a gente pelo menos fez, né? Mas, como eu isso. disse, a gente tem que acreditar, porque senão não vai, não. É Foi isso mesmo. ótimo, Paulo. Nossa, essa chance, essa oportunidade que você me deu também, viu? Ai, que bom, Gorete, estou muito feliz, viu? Muito agradecida mesmo, porque, nossa, é muita luz no relato só. Eu que Muito bom. agradeço muito, viu, a essa oportunidade de eu partilhar um pouquinho da experiência que a gente vem aqui, né? A gente fica tentando fazer com que eles não fiquem desse jeito, né? Não seja alunos assim, ai, né? Ai, meu Deus do céu, hoje é terça-feira ainda, é quarta-feira ainda, né? Como se fosse um peso, né? Muitas vezes mas a gente tenta de vez em quando sair disso, dessa rotina. Tá certo, e pode ter certeza que você está na nossa agenda aí, no nosso radar, para você contar mais coisas aí do que acontece nesse seu universo que ilumina tanta gente, que nos inspira. A gente ainda vai conversar mais. Claro que você permitir. Muito obrigada mesmo. Viu, Gorete, que a gente possa se encontrar mais vezes. Eu que Ah, agradeço, eu agradeço mesmo. muito bom. E você que ficou assistindo aí, esse imensidão de ideias boas, de energia boa, curte aqui o vídeo, né? Compartilha com outros professores, porque o YouTube ele entende que um conteúdo é relevante quando a gente compartilha, quando a gente interage com aquele conteúdo. Então, se você gostou, comenta, traga mais informações aí para nós, procure saber aí, fala para a gente se você gostou, se você se inspirou, e vamos multiplicar essa coisa boa, né, gente? Afinal de contas, o bem também tem que ter visibilidade, né? A gente não pode se deixar levar numa crença de que só tem o mal. Não, gente, o mal, ele só é exibido, né? Então, todo mundo acaba compartilhando mais coisa ruim e, na verdade, as coisas boas estão acontecendo por todos os lugares. Então, sejamos luz também por onde a gente passar. Então, muito obrigada pela presença, né? Por estar com a gente, assistindo aqui até agora. E a gente se vê na próxima. E espero ter mais novidades para compartilhar. Um beijo para você. Até mais. Boa noite.